mostrei no outro vídeo sobre fundos de clareamento, quando nós estamos aí na altura de um fundo 5, que é a predominância de vermelho, nós usamos o mate, olhando sempre para a estrela. Se você não viu o outro vídeo, dá uma olhadinha no outro vídeo, tá? Que nós conseguimos identificar a cor oposta que neutraliza o vermelho, que no caso é o mate. Mas vamos falar a partir do 6, porque é só a partir do 6 que nós conseguimos fazer um fundo, digamos, um moreno iluminado. Nós começamos a trabalhar a partir daqui, aonde o 6 é vermelho, que eu explico no outro vídeo, e o 4 é laranja. Porém, essa intensidade de vermelho, o nome desse fundo, que nós damos um nome, aqui é um número, mas nós damos um nome, é um fundo vermelho alaranjado, por conta da presença do vermelho e do laranja, tá? Então, nesse fundo, nós neutralizamos com mate. Então, eu aplicaria 6 ponto mate, e aí eu teria igual um 6.0, porque eu levo, quando eu neutralizo o vermelho, a predominância de vermelho com mate, igual tá na estrela, eu elevo esse cabelo aí para um 6 natural. Lembrando, natural não, cor cosmética. Maybe que toda vez que a gente neutraliza um cabelo, seja fundo 7, seja fundo 8, nós elevamos ele, seja um 5, nós elevamos ele para o ponto 0, que é a reprodução da nossa cor natural, porém em cor cosmética, tá? Só que em cosmética ele se torna um marrom. Então, no fundo 6, quando eu neutralizo um fundo 6, eu tenho, na verdade, um 6.0, na verdade, cor cosmética, que se torna um marrom. Então, se eu for falar de uma morena iluminada na altura de 6, por exemplo, quando eu só consigo isso, quando a cliente tem coloração preta, por exemplo, no cabelo. Então, se o cabelo estiver muito sensibilizado ao depósito de pigmento por muito tempo, muitos anos fazendo depósito, dificilmente eu consigo avançar para um 7, principalmente se esse cabelo for fino, e manter esse cabelo ainda saudável. Então, o mais seguro é que você consiga deixar ele no fundo 6, explicando, claro, para a cliente, no fundo de clareamento 6, essa mecha, e neutralizando. Quando você neutraliza, você leva para o marrom. Já clareou bastante comparando com o preto que ela vinha fazendo, tá? Então, você tem aí um marrom, uma altura, digamos aí, de café, tá? Eu preciso colocar marrom? Pode, só que se você colocar aqui mais, quando você aplica o 6 ponto mate, você já tem o marrom, tá? Então, se ao invés eu coloco, junto com o 6 ponto mate, eu coloco mais 6.7 marrom, eu vou ter um marrom um pouco mais fechado, porque o mate já transformou ele em marrom, e eu acrescentei mais na minha mistura, então eu estou intensificando esse marrom. Então não seria necessário, tá? Uma tonalização aí, neutralização, né? Tonalizando. No fundo 7, onde nós temos 7.4, que é o fundo laranja, fundo acobreado. Eu quero neutralizar, se eu quero uma morena iluminada, que o cobre não faz parte do meu resultado. Por exemplo, a cliente pede lá um marrom dourado, cobre não faz parte desse resultado, então eu preciso tirar ele de cena, então eu preciso neutralizá-lo. Eu entro com a cor oposta, olhando para a estrela, que é o que? O 7.1, porque o cinza que neutraliza o 1. Quando eu neutralizo, eu levo ele para o 7.0, que é um marrom, tá? Então aí eu vou ter na altura de 7, já é uma tonalidade de marrom diferente, tá? Mas se eu quero mais dourado nesse marrom, o que eu faço, né? Essa tonalização, como é que ela acontece? Se eu aplico o 7.1 no fundo 7.4 laranja, eu já tenho o marrom, então junto desse 7.1 eu vou aplicar mais 7.3, tá? Então aí eu vou ter um marrom dourado. Aí acontece a tonalização, você está direcionando um reflexo marrom dourado, tá? Se você só quer na altura de marrom, que a gente chama aí de chocolate, mais ou menos, você não precisa colocar o 7.3, tá? Só aplicar 7.1, você já tem o marrom, mas se você quer nesse marrom ver dourado, você coloca 7.1 mais 7.3, tá? Se eu quisesse, por exemplo, então, um efeito, eu sempre uso esse nome, né, do cabelo da Marina Rui Barbosa, aquele cabelo
bem quente. Eu já tenho o fundo, ele é meu amigo, eu só preciso acentuá-lo. Então eu vou colocar aqui algumas dicas, mas é só para que você possa pensar como acontece, tá? Porque a cor que você coloca ou neutraliza ou se soma, acentua, tá? Então se eu colocasse o 101 ia neutralizar. Neutro quer dizer nem para um lado nem para o outro, que é o marrom. Mas digamos que eu quisesse acentuar esse cobre, então o que eu iria fazer? Eu iria colocar o 744 ou o 734 ou o 743, tá? Cada um deles aqui tem uma nuance um pouquinho diferente, mas no entanto todos eles é um ruivo acobreado, tá? Então, quando você quer acentuar, o fundo é seu amigo, você não precisa neutralizar. Quando você quer direcionar, você neutraliza e acrescenta para que direção você quer ir, para um marrom, para um dourado, para um marrom mais fechado, para um dourado. Então, como eu expliquei aqui, se fosse um marrom dourado, 7,1 mais 7,3. E se eu colocasse direto o 7,1 em cima desse fundo, o 7,3 em cima desse fundo, o que iria acontecer? O 3, por ser dourado, iria diluir nesse fundo, porque as cores elas se misturam, tá? Iria se diluir e ia continuar, na verdade, acobreado. Na verdade, ele só iria se transformar no 743 ou 34, como você quiser, mas é um ruivo, tá? Então, por isso que eu preciso da neutralização junto desse cabelo para eu ter um marrom, dourado. Porque quando eu coloco um, eu neutralizo e aí a partir dali o que tiver junto na minha cumbuca é o que vai sobrar no cabelo da cliente. A mesma coisa o fundo 834. 834, um dourado alaranjado, né, acobreado. Para neutralizar esse fundo, eu uso a cor oposta na estrela. Eu olho para a estrela lá, quem é que neutraliza? Mantém o 8 por causa da altura de tom. Quem neutraliza o 3 é o violeta. Quem neutraliza o 4 é o cinza. Então eu aplico o 8, 21 e aí eu tenho uma neutralização, tá? Então eu teria bege. Mas se eu não quiser, se eu quiser uma cor que usam muito aí o chamado mel, por exemplo, né? Como que eu faço para ter esse resultado? Eu particularmente tenho várias outras, digamos, receitas, tá? Mas eu vou te dar um exemplo. É só para isso aqui não é receita, é só para você poder usar a tua mente e pensar que a cor que você coloca ou acentua ou apaga, tá? Então, sempre para você poder fazer essa soma do que tem no cabelo com o que você está colocando, tá? E sempre tendo como base olhando para a estrela. Então, digamos o mel. O mel, quando você olha para ele, você vê uma predominância de dourado, né? Mas você não vê nele laranja, tá? Então, o que eu faço? Se o dourado já está lá no cabelo, eu não preciso eliminá-lo, eu mantenho ele, tá? Então, eu aplico nesse cabelo 8, 3, né? Já permanece o dourado, 31. Porque, como eu disse para você, se você vê um mel, você vê dourado, mas você não vê laranja. Então, por que você não vê laranja? Porque esse laranja foi neutralizado, tá? Que é o fundo tá lá. Então, aqui nesse fundo eu só neutralizo o laranja e mantenho o dourado. Ah, não vai acentuar? E se eu colocar só o 8,1, por exemplo? Esse 8,1 não neutraliza esse laranja? Sim, ele neutraliza. No entanto, por exemplo, um 8,31 no tubo, ele tem 30% da cor dourada e 20% da cor cinza. No cabelo, quando nós colorimos, também existe uma proporção. Então, as colorações elas são pensadas no fundo, tá? Então, no cabelo tem uma concentração, não é amarelo alaranjado? Ele tem uma concentração também maior de amarelo e uma concentração menor de cinza. Então, logo que se eu coloco no tubo, quando ele tem só esses dois números, 50% aqui é base, os outros 50% é cinza. Então, logo eu vou estar colocando uma concentração maior de cinza, aonde eu não precisaria tanto. Mas também pode. Faça seus experimentos, tá? Mas também pode. Só que é muito mais cinza. Então, o reflexo que você vai ver no cabelo é um pouco diferente do efeito do 831 que eu prefiro mais, tá? Como eu te disse, é só para você poder pensar. No 9,
1.3, que é o fundo, eu uso 9,2. Por quê? 9,2 porque o violeta que neutraliza então eu transformo ele num bege, num cendré, tá? Mas suponhamos que eu queira aquele efeito mais branquinho no cabelo, então eu vou usar 9,21, porque eu preciso dessa neutralização, tá? Porque se eu não coloco, vamos supor que eu colocasse aqui, ó, 9,1, tá? Direto nesse fundo. Na colorimetria, o 3 é amarelo e o 1 é azul. Então, azul com amarelo é igual a verde. Obviamente que no fundo 9 não dá um verde, mas dá aquele verde musgo, aquela cor de rato, por isso. Porque esse fundo ele precisa ser neutralizado, porque o efeito branquinho que você quer ver, dourado, não faz parte dele, então ele precisa ser neutralizado. Então por isso que eu tenho que ter 2, que é violeta, e o 1 é a junção de violeta com azul, é o efeito branquinho que você vê no cabelo, tá? Se você quer um cabelo, então eu quero um cabelo mais para cinzentado, platinado, não sei como é que você pode falar, mas platinado. Você mantém o 9,21, tá? Porque precisa ter essa neutralização. Se o dourado não faz parte do seu resultado, então você nunca pode jogar um tonalizante direto sem neutralizar, tá? Porque a cor que você está jogando vai se somar com o fundo. E o 9,21 mais 9,1. Então, é aí que você vai ter um platinado, como você quiser falar, platinado, acinzentado. A intensificação do azul, do cinza, é que vai te dar esse efeito. Se a cliente pede para você, então, um cabelo, é mais difícil, mas pede para você um cabelo com reflexo dourado, e aí, então, você mantém o dourado. Eu, particularmente, faço como? Para neutralizar, para ter um bege, eu coloco 9,2, certo? Só que eu coloco 9,02, porque a concentração de violeta aqui é bem fraquinha, vai apagar um pouco desse dourado e a cliente não vai achar que o cabelo dela ficou muito douradão. Ele permanece com dourado, porém um dourado mais suave. Conforme ela vai lavando, vai revelar o fundo, isso é óbvio. Mas eu prefiro colocar 9,02, tá? Para neutralizar um pouco desse dourado. Mas se a cliente gosta do douradão aí, tá? Muito douradão, óbvio que no fundo 9 não é tão intenso esse dourado, mas é dourado. Você pode estar aplicando 9,3. Eu posso deixar o fundo sem aplicar então? Pode, tá? Eu particularmente acho um fundo sem tonalização um pouco opaco, mas isso vai depender muito da saúde do cabelo da cliente, mas você também pode, tá? Lembrando que quando o fundo não faz parte do seu resultado, ele precisa ser neutralizado. E neutralizar é você ir para a estrela e encontrar a cor oposta. E junto ali da neutralização, você colocar a cor que você quer ver sobrando no cabelo da cliente.